Boa noite. A partir desse momento, você assiste a entrevista gravada de Hermeto Pascoal ao Espaço Público, o programa de entrevistas da TV Brasil. Um dos mais importantes músicos brasileiros, reconhecido dentro e fora do país, o espírito inovador de Hermeto é um exemplo raro em nossa cultura, dominada pela mesmice e pela busca permanente do sucesso comercial. Para entrevistar Hermeto, nós contamos com a repórter Sinara Menezes, da revista Carta Capital. Também contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Hermeto, como sempre, a gente começa o programa com uma perguntinha. Eu vou perguntar para você o seguinte. Você diz que música é seu Deus, você já fez música sobre a piscina, você já fez música sobre sapos. O que não é música para Hermeto Pascoal? O que não é música não existe nem no céu. Tudo é música. Tudo. Tudo é música. Tudo. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida daquele que é chamado também o bruxo dos sons. Um músico que aprendeu a tocar com os passarinhos. Essa é a história do multi-instrumentista Hermeto Pascoal, alagoano de 78 anos de idade, que já tocou com Miles Davis, Tom Jobim, Edu Lobo, Flora Purim, Theo de Barros e Airto Moreira. Foram os passarinhos que assoviaram as primeiras toadas para o menino Hermeto, que por ser albino ficava na sombra da árvore enquanto o pai trabalhava nas lavouras de Lagoa de Canoa, no interior de Alagoas. Pouco depois de começar a inventar instrumentos, Hermeto começou a tocar pandeiro e sanfona de 8 baixos com o irmão mais velho, José Neto, para animar festas de casamento e forró. Em 1950, com 14 anos, começou a tocar na rádio Tamandaré de Recife, acompanhando o irmão e o sanfoneiro Sivuca. No final da década, mudou-se para o Rio de Janeiro e um pouco depois para São Paulo, onde toca em casas noturnas e participa de conjuntos instrumentais como o Som 4, Sambrasa Trio e o Quarteto Novo, que acompanhou Edu Lobo e Marília Medalha na gravação original de Ponteio, vencedor do 3º Festival da Música Popular Brasileira em 1967. Era um, era dois, era assim. Vieram pra me perguntar, você de vai, onde vem, diga logo o que tem pra contar. Desde o começo da carreira, lançou 36 discos solos ou em conjunto no Brasil, Estados Unidos, Japão e Europa, e se envolveu em projetos interessantes como o Calendário do Som, para o qual criou uma música por dia durante um ano, entre junho de 1996 e junho de 1997. Com uma curiosidade que parece sem fim, Hermeto pesquisa sons com brinquedos e até água na piscina. Hermeto é casado com a cantora Aline Morena e mora em Curitiba. Hermeto, Eu estou voando aqui vendo isso aí. Tudo bem, tudo bem. Eu queria saber de você o que existe ainda daquela criança do interior das Alagoas, depois de toda essa trajetória, dessa carreira que você fez, e por que você quer tanto andar de helicóptero? É porque é o seguinte, eu gosto muito de helicóptero, realmente, principalmente dormindo, que é para quando eu tenho um compromisso, eu faço tudo para conversar sobre helicóptero cedo, para me acordar assustado e não dormir mais, porque andar mesmo fisicamente, assim de meio, tive com vários convites para sair voando de helicóptero, mas realmente o meu medo é tão grande que até dormindo, se eu sonhar com helicóptero, eu me acordo nunca assustado. andou de helicóptero? Andei já, mas andei para nunca mais. Porque eu não entendia, porque eu achava que por ser como um passarinho que pode descer na estrada, eu pensava que o helicóptero tinha um problemazinho qualquer, o cara baixava na estrada assim, sabe? Mas, bicho, tá cada E essa dia... história de jogar as tuas letras lá de cima do helicóptero? Isso vai ser, eu estou preparando, praticamente isso aí. Como é que vai ser isso? Vai ser assim, porque, por exemplo, eu vou pegar, vamos supor, um dia, 5.000 músicas. Eu pego 5.000 músicas, né? Eu tenho umas 6.000 músicas. Mas as 5.000 que eu vou pegar, músicas, claro, repetidas, né?
Porque aquele negócio, não pode ser uma música para cada um, tem que ser 5.000 músicas, então eu escolho uma música e mando fazer 5.000. Aí eu no helicóptero jamais. Vou ficar embaixo na praia para deixar a música descer, correr tudo com plástico e tudo, tá vendo até isso, para quando se cair na água, cara que vai cair. Eu quero um dos lugares que eu quero fazer isso é na beira da praia mesmo. Também um dos lugares, né? Então vai ser bonito, vai cair na água, mas não vai molhar, tudo bem protegido, né? Antes tudo fazer. Porque a minha ideia é o seguinte, uma das maiores alegrias que eu tenho no mundo é ver as minhas músicas tocadas, sabe? E eu estou conseguindo ver tanta gente tocando, agora mesmo do calendário do som, eu assinei várias coisas, e o pessoal, todo mundo toca. E o bonito, uma das coisas lindas do calendário do som, foi justamente o negócio que eu imaginei assim quando eu estava fazendo. Já pensou? Eu vou numa festa de aniversário. Eu ia muito tocar, né? E eu via que as pessoas, o dono da casa, o aniversariante, conhecia. Nem 10 pessoas ele conhecia. Então tinha umas 50 pessoas numa festa, né? E as outras ficavam todas assim, como se estivesse no elevador, todo mundo no elevador pedindo, fazendo assim, querendo que o elevador abrisse logo, porque ninguém conhece ninguém, né? E aí o que foi essa ideia cada um vai se dizer assim, o Hermeto fez uma música para mim, no dia, não, aí a pessoa que nasceu no mesmo dia, quando elas se encontravam na festa de aniversário, eu notava, eu mesmo tocando sanfona na festa, eu via que era um amor quando duas pessoas que tinham a mesma data do aniversário faziam juntos. Hermeto, a Sinara tá louca para fazer uma pergunta aqui. Ô Tom Jobim, né? Tá melhor do que tu Jobim. O Tom é o Tom todo também, isso parece com o Tom também. Vem cá, eu digo para você assim, uma coisa que eu acho bonita quando ele faz assim, né? Assim, né? Porque eu estou acostumado já. Sim. Quando você faz assim é para dizer, cuidado, aí segura a barra aí. Pode deixar. Outro dia morreu o Jair Rodrigues, eu fiquei bem triste. Eu lendo ontem sobre sua vida. Ele começou como crooner do teu quarteto? Não, foi assim. Eu tocava à noite. Claro, posso até dizer isso na boate Stardust, né? Stardust? Lá em São Paulo, isso? O Jair é um dos caras também que cantou muito na noite. Eu acompanhei muito o Jair. Inclusive aquela música, Deixe que Falo, eu fui o primeiro músico que ele mostrou a música. Ele chegou à noite, ainda aprendendo. Ele chegou e quando ele fez assim com a mãozinha dele, eu digo, cara, essa mão aí. Brinquei com ele, essa mãozinha aí, não sei não, assim. Ele fazia deixa e fazia assim, ô Jair, pô, que é isso? Não, bicho, não é nada disso não, bicho. Aí brinquei com ele e tal, e aí depois foi esse sucesso muito grande, né? Contanto que até ele mesmo falava em mim também, em muitas entrevistas dele, nós nunca nos esquecemos, a gente sempre fala. Só que aí existe um interesse das pessoas aonde você falou, se tem interesse de dizer ou não. Quem sabe, quem me entrevistou sabe que há muitas pessoas que já me entrevistaram sempre, eu sempre falei sobre o Jair. E eu sei que o Jair falou sobre o Hermeto. Só que o Jair era um cara que, ele daquele jeito dele, pode acreditar a vocês. O Jair podia estar gripado, podia estar do jeito que ele tivesse. Ele era muito parecido, eu tinha um clima dele assim. Eu doente, posso estar, eu sempre estou brincando. E o Jair chegava gripado, com o lenço no nariz, mas estava assim, sempre alegre, sempre maravilhoso, sempre alegre. Aí eu tocava do meu jeito, moderno. Tinha alguns cantores que reclamavam, o Jair nunca reclamou. Sempre tocava, quando eu fazia um acorde assim bonito, ele olhava e ria, achava bonito. Aí dizia, tá troncho, né? Esse acorde lá no norte, esse ditado troncho, é quando o acorde é muito moderno, né? Ele dizia, tá troncho, tá troncho, ele bonito. Hermeto, um internauta nos mandou uma pergunta anteriormente pelo Twitter. Sim. Perguntando se a música brasileira não está perdendo a sua essência e se transformando num grande balcão de negócios. Que hoje as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro, em fazer isso, do que fazer música. O senhor concorda com isso? Não é hoje, isso aí sempre existiu. E o Brasil, nós temos que acabar com esse negócio. O Brasil é o país mais colonizado do planeta. Quem está falando é um cara que estudou o 3º ano primário. Mas eu aprendi a usar o meu sentir. A maior escola do mundo é o sentir. Porque o sentir, ele dá uma chance de você dizer muitas coisas que não teriam adjetivos, dá a chance de você falar.
E eu digo para você, digo de coração, que não tem nada brasileiro, não existe nada brasileiro, entende? Você que me ligou, vai ver que sua avó, seu bisavô, você é descendente de alguém, entende? Então, nós somos universais. Por isso que essa música que eu faço, eu chamo de universal. Não, eu sempre disse, quando eu estava começando, eles falavam assim, Hermeto, não sei, o Hermeto faz música brasileira. Eu digo, sim, no Brasil. Música do Brasil. Eu sou um cidadão brasileiro, porém um músico universal. Universal. Esse internauta, que é o Ricardo Machado, ele pergunta se nesses tempos, de qualquer maneira, é mais difícil ser criativo. Claro, não é difícil ser criativo se você criar, e aí agora, é por isso que eu gostaria que esse programa fosse ao vivo, porque o que eu vou dizer, eu sei que a televisão não vai tirar, e você tem que cagar para isso. Bicho, cague para isso, entendeu que esse negócio, quem tem medo de ser criativo já está sendo criado por outra coisa que não tem nada a ver. Podado, né? Porque a maior coisa da pessoa que cria é o desafio. Você não sabe, campeão. Campeão é ele que eu estou chamando, que chamo todo mundo de campeão. Claro. Você não sabe o que eu escutava. Você sabe que quem anima, se eu fosse um advogado, quem ia me animar, quem ia menos me animar seriam os meus colegas. Se eu sou um músico, o músico chegava e botava a mão assim, aí eu fazia assim, ó, como eu vou fazer para você na televisão, ó. Eu fazia assim, e os caras, mas você é um músico, um pianista, que ganhou todos os prêmios no Brasil, agora com seu disco, todo meu, que eu ganhei com disco aqui, de diferentes caminhos, e tocando numa chaleira, assim mesmo. Eu digo, tá vendo, meu filho? Isso aqui é criatividade. Isso aqui é o seguinte, eu sempre faço umas comparações. Por exemplo, se eu fosse um padre, né? Aí o cara, pô, o que é que ele vai falar que tem a ver o padre? Vai ver agora. Eu chegava na igreja, dentro de uma igreja, olhava que se tivesse alguém assim, eu chegava, gente, vamos sorrir, gente. Vamos sorrir, a missa vai começar daqui a pouco, gente. E aí, vocês estão todos bem? É isso que Deus quer. Estão inventando vários deuses aí, como se Deus fosse a cabeça de cada um, bobão, trouxa e medroso. Então, campeãozinho, crie, porque se você não criar, você vai ser criado e mal criado. A respeito de criação, a respeito de sons, nós ouvimos a Elza Soares, que nos mandou uma pergunta para você. Hermeto, diga para mim, depois da bacia, depois de tudo que você criou, que você é o maior criador, o que você tem mais para criar? Nada, meu bem, não bem, nada, meu bem, não bem, ou tudo, meu bem, você é o único, cara. O que você vai criar mais? Diga para nós. E você sabe muito bem a admiração que eu tenho por você. Você é autêntica, não é aquela autêntica saudosista, aquela autêntica fabricada. Você é Elza Soares. Você pode estar com 500 anos, você vai ser a Elza Soares, criativa, entende? Que tem o seu jeito. Lembra que uma vez você foi lá no show, lá no Sesc Pompeia, você arrasou lá, a gente criou, não ensaiou nada, chegamos lá e tocando. Eu continuo assim, que cada coisa que eu faço, as coisas que eu faço, eu estou subindo os degraus. Eu estou subindo os degraus, só que eu não quero nem subir de 2 degraus, quero de 1 em 1 degrau. Só que nesse 1 degrau, se a escada não for bem construída, ela arreia. Aí eu não deixo arrear, mando construir antes a escada, que é fazer um instrumento que aguenta a parada, como eu estou aqui arrodeado de copo com água, de bonecos, de coisa assim. Elza, eu quero mandar muitos beijos e um abraço lindo para você, e você sabe muito bem aqui, ó. Tá aqui nesse bobinho aqui, você tá aqui, viu? Muitos beijos para você, tudo de bom. Hermeto, que momento você acha que a música popular brasileira começou a perder para esse tipo de música comercial que é fabricada para vender disco e faturar? Qual foi o momento que houve essa ruptura? Porque você vem de uma geração extremamente criativa, né? No início dos anos 60, com os festivais, com muita coisa nova surgiu.
e de repente o país parece que voltou, parou no tempo, regrediu. O que aconteceu? Qual foi o momento? Eu culpo todo mundo, cada um na sua área. Eu acho que nós, a imprensa, eu não estou generalizando, mas a imprensa, o que a imprensa divulga é que se acredita muito mais. E eu acho uma responsabilidade muito grande da imprensa de dar ênfase, sabe, por causa do dinheiro, porque você está no seu jornal, estou dizendo você nem você, porque eu conheço também, dentro de jornal também, vivi dentro também, né? Eu estou falando com conhecimento de causa. Então eu digo que o jornal, o jornalista, assim como o músico, por exemplo, como eu trabalhava à noite, eu estava numa boate, ganhava, vamos supor, 500, não era, naquele tempo era cruzeiro, sei lá o que for, por mês eu ganhava 500 ou 1.000. Aí chegava um cara e dizia, olha, tenho 300 para te pagar, para você tocar bem. Eu digo, então eu vou lá escutar a música para ver como é que é. Quando eu chegava para o dono da boate, que o dono me pagava 3 vezes mais, eu dizia que eu não... E eu já com 2, 3 filhos já para criar, pagando aluguel, e eu chegava e dizia assim, olha, eu vou para outro lugar, mas eu vou poder tocar como eu gosto. E saía daquela boate. O cara ficava com raiva de mim, que não acreditava. Eu chegava em casa, a patroa Ilza, que não era músico, chegava, mas louco, nós temos um aluguel, tem mês que a gente não pode pagar aluguel. Eu digo, eu sei, mas o meu coração é mais caro. Eu vou gastar muito mais se eu fizer isso com ele. E aí é que eu não tenho dinheiro para o coração. Então é melhor sofrer com o coração. E você nunca se arrependeu dessa opção? Que é uma opção dura, não. Uma opção de quem um dia fez sacrifício, não. Um dia faltou para o aluguel. Não. E como é que foi isso? Quando faltava para o aluguel, eu ficava feliz, porque Deus dizia, não se incomode que o mundo não é de quem tem mais dinheiro do que você. O mundo é nosso. Você chegue e peça. Chegue numa porta e peça. Diga, olha, eu quero, eu não estou pedindo esmola, não. Você tem muita grana, eu não tenho nada, mas eu não quero ter nada com Mas você já pediu para alguém? Pedi, eu chegava a pedir, não pedi 4 vezes até hoje. Porque ele me ajudava, eu tinha sempre baile para fazer. Eu tinha baile, tinha os negócios para fazer. Eu cumprimentei a tua resposta ou não? Eu acho que sim, né? Só não me disse o momento que foi essa ruptura. Foi fim da ditadura militar? Você tem uma noção exata de quando o Brasil abre mão da sua criatividade musical? Não, é o seguinte, naquela época porque o problema é que o músico, porque é o seguinte, se a música está ruim, é porque é o músico que está ruim também. O culpado é o músico, quem faz a música é o músico. Se o jornalismo está ruim, o culpado é o jornalista. Não tem a conversa de... O dono do jornal, porque como eu ia falar, eu achei interessante. Assim, como eu falei, o dono das boates, né? Se você quer escolher um jornal para você ganhar menos, trabalhar mais, fazer o que você gosta, se você quiser ir para determinado jornal, se você quer ir para a Globo, por exemplo, o cara que vai para o jornal, que vai para a Globo, pensar na Globo, se você vai para a Globo, entendeu? Você já sabe que vai vender 50% do seu poder de criatividade, mas dinheiro você vai ganhar. Entende? Desculpa, mas eu falo a verdade. Você tem que falar o que você pensa eu vim aqui mesmo. para falar a verdade. Então eu e o jornalista também como músico, só que na música, para finalizar a resposta, na música o músico se vende demais. Tem muitos bons músicos tocando, fazendo música ruim, sabe? Aí chegam para mim e pedem desculpa para mim. Eu digo, não, então vá pedir desculpa para mim na televisão, cara. Aqui ninguém sabe. Por que você está pedindo isso? Não, porque eu estou fazendo isso porque eu preciso, eu digo, pagar meu aluguel. Eu digo, olha, aí eu contei a história para vocês. É uma desculpa esfarrapada, ninguém morre de fome, não. Então, aquela pergunta do campeão que mandou, aquele da criatividade. Isso. Não tenha medo de criar, porque, olha, você ganha pouco, mas o pouco, bem somado, vai multiplicando. Por exemplo, eu sou um cara que não sou rico, vivo muito bem. Tem muitos coleguinhas que aderiram à música comercial, hoje estão duro. Eu estou duro, mas o meu duro é aquele duro consciente. Mas a questão é, Hermeto, você é reconhecido no Brasil? Porque eu vi uma entrevista de você falando que é mais fácil você fazer um show na França do que em Curitiba. Existe isso mesmo? O Brasil não te reconhece? Não, é o seguinte, eu não vou generalizar, né? Eu tenho tocado bastante, só que em Curitiba eu tenho Curitiba como se fosse a minha casa, uma das minhas casas, como tem Londrina. Porque esses lugares, quando eu comecei, que era a época que eles nem deviam me chamar, que pouca gente me conhecia, é onde eu toquei mais. Quando eu não morei em Curitiba, eu tenho, eles nem sabem, eles nem sabem que todos os aniversários de Curitiba eu faço uma música. Eu tenho uma música guardada, mas isso eu quero deixar muitas coisas para quando eu for,
daqui a 400 anos, que depois vão ler Ninguém lá. viu essas músicas? Não, nem eu vi. Eu compus, está lá, tudo lá. Por que importância dão? Porque eu não é o que ele falou, eu estou na pergunta do cara. Se ninguém dá importância para o que eu faço, quem tem que dar? Sou eu. Entende? E isso não me influencia em nada. Me dá mais força para fazer mais. Mas você se sente reconhecido no Brasil? Eu me sinto reconhecido, por exemplo, como é que eu me sinto reconhecido no Brasil? Se eu pensar em quantidade, não. Mas em qualidade, sim. Os poucos jornalistas que falam assim, por exemplo, se eu vim aqui num programa desse, eu me sinto reconhecido. Não é brincadeira vir num programa desse. Eu me sinto totalmente reconhecido. Entende? Então, o que acontece justamente é isso. A gente não pode fazer nada pensando se vai ser reconhecido ou não. A gente tem que gostar do que faz, amar o que faz, porque automaticamente aquela energia que a gente tem, as pessoas, mesmo pessoas que quando eu comecei a tocar, tocando umas músicas assim bem free, que a gente chama, as pessoas diziam para mim no camarim: Hermeto, olha, essa música aí eu nunca escutei, eu não sei, não posso nem dizer que não gosto, mas eu sinto uma coisa por essa música que é tão forte. Eu digo: pois então, isso é o principal. Não queira saber de nome, não dê nome. O teu nome já é chato, você não acha chato tudo. A gente todo dia tem o nome da gente, a mesma coisa. Então, cara, deixa pra lá. Não dê, é sentir. A música é para ser sentida. Bem, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui entrevistando o multi-instrumentista Hermeto Pascoal. Hoje, por ser um programa gravado, você não poderá enviar perguntas durante o programa. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com Hermeto Pascoal. Lembrando que o programa é gravado e não haverá participação direta ao vivo pelas redes sociais. Antes de continuar nossa entrevista, vamos ouvir um grande percussionista, ganhador de diversos prêmios, Naná Vasconcelos, que nos enviou uma pergunta para o Hermeto Pascoal. Vamos ouvir. Grande mestre, querido Hermeto, com todo carinho e respeito que eu tenho por você, eu gostaria de saber o que você acha do silêncio. Opa, que pergunta linda. Porque eu gosto quando as pessoas inteligentes fazem pergunta, porque elas já respondem, entende? Elas só querem saber o que você vai dizer. Entende? Pode ser até as palavras podem ser diferentes, mas a intenção desse genial músico, meu irmãozão, meu amigão, meu irmãozão, o silêncio é justamente que eu já respondi muito essas perguntas. O silêncio é a intuição da gente. É aquela coisa que você, quando você pensa, quando você vai compor uma música, quando você pensa numa pessoa, quando você tem saudade de uma pessoa. Então o silêncio para mim não é só a palavra e mais nada, não existe. Por exemplo, se eu tivesse eu vou ficar numa montanha, eu estou numa montanha, eu estou lá sozinho, estou lá, eu olho assim, tal, e eu começo a criar prisões. Eu começo a criar personagens. Então, quando você cria, você pode perguntar, quando você cria, você está ouvindo uma coisa aqui dentro ou você está imaginando sem ouvir? Não, quase primeiro ouvindo. Aqui dentro. Se ouve tudo. Eu ouço tudo, as palavras. Por exemplo, quando eu estava criando sobre o Desafinado, do Tom Jobim. Tom Jobim tinha falecido há pouco tempo. E eu estava mexendo na roupagem, não na música, na roupagem, na harmonia do Desafinado. E o Tom, eu vi o Tom, eu escutava o Tom falando no meu ouvido. Bicho, eu digo, Tom, eu me lembro quando eu terminei de harmonizar o Desafinado, aí eu disse, tá vendo? Tá vendo, Tom? Agora sim tá desafinado. Eu disse, bicho, não é que é mesmo. Ele morreu de rir quando eu falei isso, né? Porque eu falo mesmo, eu me sinto falando. E o principal disso é Deus mesmo. Deus, eu falo tudo que acontece comigo,
Eu falo muito com ele, às vezes ele fica meio chateado e diz, quer vir para cá, eu te trago logo. Eu digo, não, me segura mais um pouco aí. Então, viu, Naná, o silêncio é justamente a intuição que a gente tem para fazer as coisas. Você vê que não tem, porque a gente faz, é porque não existe silêncio. Então, como eu ia dizendo, se eu estou numa montanha lá assim, eu começo a ver coisas, entendeu? Sentir coisas. Então, é o sentimento, é a imaginação, essas coisas, né? E é a melhor hora, o que chamam de silêncio, né? O que chamam de silêncio é por causa da intensidade, que não se explica direito. Devia se explicar, o pessoal devia explicar a intensidade, que eles chamam de barulho, que eles chamam disso, né? Porque, sim, diga. Diga uma coisa, quando você chega em casa cansado, querendo relaxar, que música que você ouve? Não, eu quando quero relaxar, como eu te falei, é outra coisa, como se fosse o silêncio também. Eu me deito, e a coisa que eu detesto é premeditar. Não deu me livre de premeditar, entendeu? Você gosta de improvisar, na verdade? Eu gosto que venham as coisas, que eu faça as coisas. Você não bota um CD para ficar ouvindo? Não, porque é o seguinte, porque aí isso não me dá sono. Isso não me dá sono, se eu botar. Então agora, se tiver um passarinho cantando na janela, se tiver entendeu? Até uma música lenta. Por exemplo, se você tocar uma música bonita, lenta, uma música clássica, até bonita também, dá para você chegar e dormir. Qual que é o músico que você mais gosta de ouvir? Tem um? Tem. Só que o nome dele não é Terreno. Esse músico, não, esses músicos que eu gosto, eu não sei o nome deles. Se você perguntar se eu gosto de Deus, eu gosto de Deus, mas não conheço Deus, eu não conheço. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou ter o poder de conhecê-lo. Então, a mesma coisa eu falo para você. Porque é o seguinte, eu faço tanta coisa na minha cabeça e que não são coisas que eu queira brecar para não vir outras coisas. Eu abro a minha mente para vir as coisas que tem que vir. E é difícil ter um espaço para mim chegar aí e parar para escutar isso. Porque eu já estou fazendo coisas, entendeu? Por isso que eu fico feliz quando as pessoas tocam as minhas músicas. O Naná Vasconcelos falou uma vez que você e ele não tinham gravadora, se queixou disso. A tecnologia, de certa maneira, liberou os músicos dessa escravidão, não é, Hermeto? Hoje em dia, qualquer pessoa pode gravar um disco, não tem mais essa escravidão da gravadora? Não, o problema de gravadora é o seguinte, no caso do Naná, porque o Naná estava fora do Brasil, o Naná ficou muitos anos fora do Brasil, né? Enquanto o Naná estava no Brasil, eu fiz uns 5 ou 6 discos no Brasil, né? Não pode comparar isso aí comigo, com ele, não, porque eu realmente de gravador eu tinha problema no começo, mas vou ensinar, ele não tem mais. Mas só para brincar com ele, tem uma tática, Naná, que eu fazia. Olha só, eu ia dar uma entrevista aqui, como eu estou aqui com um jornalista, né? Só que eu dizia assim, para eles aqui, eu digo, rapaz, eles perguntavam, Hermeto, você não grava nunca? Você não tem gravadora? Eu digo, olha, rapaz, agora tem umas 4 me convidando e eu estou escolhendo. Peixe, Naná, nunca deu errado. Uma daquelas ligava para mim correndo com medo das outras, entende? Eu acabava gravando com agora. Hoje não, né? Hoje a gente quer ficar longe delas. A gravadora não tem mais vez agora com a internet, com a coisa de e-mail, com essas coisas aí. Acabou, né? Acabou isso, praticamente acabou. Quem está em casa deve estar olhando aí essa mesa cheia de bichinhos e brinquedos, né? E deve estar pensando, o que é isso aí, né? Você ainda brinca com eles? Quer dizer, isso você cresceu... Eu me vejo criança quando eu vejo esses brinquedinhos, porque, claro, lá no mato não tinha isso aqui é moderno. São coisas modernas. O que você faz com eles? Não tinha isso. Qual a brincadeira deles? Aqui a brincadeira que eu fazia com eles era a brincadeira que eu fazia com os animais mesmo. Com porquinho? Animais, você brincava com porquinho de verdade? Brincava com eles, tocava para eles. O porco é um porco que ninguém sabe não, mas é muito personal. O porco, por exemplo, eu fui descobrir... Dizem que é um animal mais inteligente, né? Sim, mas ele, na hora da comida dele, não tem papo, ele não quer conversa. Só que eu, como menino, eu chegava, escolhia um negócio, por exemplo, escolhia um berrante desse aqui, chegava perto do porco, ele comendo, eu fazia... Não era imitando o boi, não. Porque, gente, eu vou mandar um recado aí para os percussionistas, olha.
Os animais não gostam que imitem eles. Os animais, quando vêm para cima, que você está imitando eles vêm te agredir. Se for um leão, vai te matar. Agora, se você fizer um som com um instrumento diferente para eles vêm meigos. Até o leão, os instrumentos ficam meigos. Então, isso eu aprendi já de pequenininho, né? Então, é o pouco você vai... E a ideia é olhar para o animal, olhar, fazer... Aí você olha. Se ele não gosta, ele não olha. Aí quando você faz... Ele olha, aí você continua. Aí o porco se derrete. Para de comer e vem para perto de você. Aí ele faz a vez desse aqui. O porquinho Agora faz você essa fez o vez. porco aí. Agora você imitou o porco, ele não ia gostar. Exatamente, ó. Então os caras fazem esse instrumento, né? Aí eu pego um instrumento desse para não ficar igual, eu faço isso. Ó. Ó. Viu? Eu pego ele aqui, só que estou beijando pouco. E dá para cantar e tocar, tudo. Quer dizer, cada coisa você cria. Agora, quando eu fazia isso, os próprios colegas me chamavam de louco. E não tinham razão? Não, a razão de Assim, cada... assim, não, claro, não é a razão de... você não é um pouquinho assusta, louco, um pouquinho. assusta, mas a razão de cada um é de Claro. cada um. Eu respeito a razão. Agora, a minha razão de gostar de fazer isso aqui assim, porque como eu tenho uma saudade, sabe? Hoje em dia, a gente que viaja muito pela estrada, a Aline vê como é que é. A Aline dirige, a gente viaja muito. E, pergunta a ela, eu fico com torcicolo, de tanto passar naqueles campos cheios de gramas, sem nenhum animal, nenhuma galinha. Eu fico assim, aí depois, aí eu digo, Lino, olha, se você vê alguma coisa do outro lado, me diz. A gente anda milhares de tempo de coisa e não vê nada, cara. Mas por que acabaram com isso, né? Isso é uma ornamentação linda e maravilhosa, são os animais. E eles estão perdendo a comida. Por quê? Estão dando sacos de ração feita com... Estão acabando com os animais para a gente comer, mata os animais e depois haja banheiro para nós. Deixa eu fazer uma Haja pergunta. banheiro para nós. O Ivan Lins, cantor e compositor, mandou uma pergunta via e-mail. Ah, tá. Ele fala assim, por volta de 1974, comprei um LP seu, gravado nos Estados Unidos, com você deitado sobre coisas coloridas na capa. Gastei o disco de tanto ouvir. Maravilhoso. Mas perdi. Ele pergunta, é possível encontrar esse disco hoje em dia? E ele pede, fale um pouco sobre ele. Ele quer até saber se o Miles Davis, com quem você andou tocando, e eu ouvi dizer até que andou lutando boxe uma vez. Foi, dei uma andou porrada. pegando. Uma porrada, mas quem ficou com dor da mão fui eu. Vamos falar dessa luta aí, mas vamos falar de outra coisa também. Que o Miles Davis andou pegando músicas ali e não deu o devido crédito. É verdade? Isso aconteceu mesmo. É? Mas, por eu conhecer o Miles de perto, de ver um cara que tem o seu terceiro ou quarto andar dele, sabe? Um cara rico, tem dinheiro. Um cara cheio da grana toda. E cada andar tinha um monte de instrumentos. Para cada andar tinha uma maneira de som que ele queria para ele Era fazer. uma casa assim, com vários andares, Era uma casa né? assim. Eu Um conheci pequeno lá. edifício com vários andares. Você foi lá? Como é que foi essa convivência, Fui lá. então? Então o que aconteceu com o Miles Davis foi o seguinte. O que aconteceu foi um interesse das produções. Foi a produtora conhece o Miles, como ele é um cara parecido comigo, até desligadão. Eu, se não tenho uma pessoa que cuida, que me ajuda, entende? Como no caso da Aline Morena, a Aline Patroa, me ajuda, né? O que acontece? Eu deixo para lá, porque eu me ligo mais para mim do que para tudo. Tudo que eu tenho, o resto não me interessa sou eu, entendeu? E o Miles, eu senti que ele era um cara assim, e fazendo questão de não falar inglês, e ele fazendo questão de não falar português, a gente sentindo, entendeu? Era um comunicado... Era impressionante, né? Era muito impressionante. Então, o que acontece? E quando de repente me ligou Ayrton, então, o pessoal me ligando, o próprio Herbie Hancock, todo mundo ficou revoltado, porque achavam que o Miles já tinha feito isso, inclusive com outras músicas já, né? O Miles tinha feito. Então, tudo bem. Aí o que eu falei? Pelo amor que eu criei com o Miles, nosso amor grande espiritual, eu disse, olha, eu dou para o Miles, para acabar a discussão, as músicas que eu tenho aqui, eu dou para eles todas.
Eu dou para eles todas. Você acha que ele não fez por mal? Amanhã eu faço outra, porque não, com certeza ele não fez por mal. Pela comunicação que eu tive com ele. Então, o que aconteceu? O cara viveu um pouco, todo mundo comentando, eu dando entrevista sobre isso. E o que aconteceu? Quando ele faleceu, consertaram. Não, pelo contrário, antes dele falecer, consertaram. As músicas saíram com o meu nome. Saíram dando crédito. Foi Igrejinha e Nenhum Talvez. O homem morreu, pode ver agora que voltou tudo o que era. Está provado que foi uma coisa de produção. A produção dele foi que teve o interesse de fazer isso. Agora, corrigiu o CD do Ivani está onde? Hoje? Esse chama-se Hermeto, né? O nome é Hermeto porque eu gravei, só para dizer para o Ivan, viu, Ivan? Ivan, esse foi os meus primeiros arranjos. Eu estava começando a fazer arranjos nessa época, entende? Eu fiquei muito feliz porque quando o copista viu, que mostrou para o maestro dele as minhas partituras, eles já disseram assim, ó, tem $2.500 por mês para o Hermeto Pascoal, tem escola para a família dele e tem carro para a família dele, para o tempo que ele quiser aqui, para ele vir trazer essa escola para os Estados Unidos. Eu fui convidado para isso. E você foi lá e ficou um tempo? Não fiquei porque eu queria correr para o Brasil. Queria mostrar o meu começo das coisas no Brasil e foi muito bom. Estou aqui, vou para os Estados Unidos, para todo canto, mas eu comecei aqui para os meninos, para o povo, para a escola, e para as pessoas todas, mesmo que tenha menos importância. Se eu fico um ano morando nos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Hoje em dia você liga, quem tiver internet aí em casa, ligue para os Estados Unidos e vê que o cara que tem mais site nos Estados Unidos é o Hermeto Música, Hermeto Pascoal. Mais do que os americanos. Eu tenho mais site do que os americanos. Músico, como músico. Nem com isso que eu não conheço, porque eu sou tal, porque eles gostam de mim. Peraí, deixa eu mandar uma coisinha pro Ivan. Ivanzinho, você lembra quando você foi uma vez lá no Stardust e você me perguntando, eu tocando órgão, né? Eu toquei para você, você me perguntou um monte de coisa lá, que eu falei e tal, que você te falei sobre o negócio de harmonia, você falando. Só que quando você me perguntou aquilo, até hoje eu me lembro, e me lembro que você é aquele músico. Você tem aquela música dentro de você. Na hora que você quiser fazer qualquer coisa na música, você tem condições de fazer. Não é à toa. Sou João Lins Caba da Peste. Tchau. Vamos nos ver aí qualquer hora. O que eu queria te perguntar é assim, você tinha um grande parceiro, irmão, Sivuca, né? Sim, meu irmãozão do coração. E o Sivuca falou uma vez uma coisa engraçada, que na verdade ser albino ajudou muito ele, porque disse que tinha muito músico que tocava muito bem, mas não era albino. Então era uma vantagem para ele e para você ser albino? Bom, para mim ser albino, o que eu usei muito foi o seguinte, eu ia viajar de ônibus, né? Eu estou no ônibus, então eu faço questão de tirar até o chapéu, mostrar os lindos olhos, e pode ver, gente, corre. Meus olhos correm, né? Agora, você imagina o Hermeto, com seus 16 anos, sentado num ônibus com as mulheres com as coxas de fora, umas 10 ou 20, e eu assim, aí, ó, o olho rodava. Enquanto o cara que estava do meu lado via duas, eu via todas de uma vez. Porque eu olho aqui, se você de casa, eu estou olhando para eles, eu estou vendo os três de uma vez. Então o que tem na nossa, o maior problema nosso é justamente a distância, de ver a distância. Mas aí eu usei para, Mas ele disse que aparecia, né? Porque sendo albino chamava muita atenção, então levava vantagem. Sim, mas isso é uma das vantagens. Eu brincava, por exemplo, de casamento oculto na minha terra. Então era 6 moços, 6 rapazes aqui e 6 meninas ali. Para cada um escolher o seu namorado. Cada um escolhia o seu. Eu vinha, quando eu fazia com os olhos, que eu olhava assim para 4, as 4 vinham para mim. Eu olhava mais bonito e dava sinal para ela. Vem cá você aqui. Entendeu como é? Então você não é... Porque você sabe que há pouco tempo, foi bom a sua pergunta, porque há pouco tempo me ligaram lá para casa e tal, para mim, como se os albinos estivessem revoltados, para mim dar uma força para os albinos, para dar uma força não sei para quê. Eu digo, gente, aí não me chamaram mais, porque eu não admito isso. Eu não admito isso. Quem é fraco tem que se fortalecer. A sua visão, você até participou de um filme
Janela da Alma, que fala isso das pessoas que às vezes não têm uma visão igual a nossa. Como é que é a sua visão? Isso atrapalhou? Como é que foi isso aí? A minha visão me ajudou e me ajuda muito. Porque é engraçado, eu não consigo me ver velho. Quando eu estou falando aqui, parece que eu estou agora, começando agora. Eu não consigo, entendeu? Não premedito, justamente é isso que faz. Então o que acontece comigo é que eu sei me usar. Porque eu tenho esse corpo, eu sempre chamo esse corpo de barco, chamo de carro, eu chamo esse... Porque eu estou aqui, estou montado nele. Eu sou um cara espiritualista, né? A minha religião chama-se música. Então, porque, através disso, então, o que é que eu faço? Eu estou aqui conversando aqui, todo mundo, aquela força que a gente tem, que é uma força interior, que a gente não pode perder, mas se a gente correr atrás dela para procurar, tomar cuidado para não empurrar ela para trás. Você tem que deixar fluir sempre as coisas. Então, na minha vida é sempre sentir primeiro. E sentir primeiro mesmo, para quando souber com muita convicção. Eu vou fazer uma pergunta. Você é albino, que não pode tomar sol. Você tem essa questão do olhar. Você não conseguia ler. Sua mãe precisava ler. Para você poder fazer a lição na escola. Isso. E você tem um espírito para cima, tem uma alegria, que vamos dizer assim, parece desmentir. Parece que o senhor tinha nascido para ser outra coisa. Como é que foi isso? Mas é justamente isso. É engraçado que... Nada disso abateu ele, pelo contrário, né? E a pergunta que ele faz, ele está dizendo, é isso que eu digo, as perguntas inteligentes já são confirmações. A gente responde, mas a gente sabe que a pessoa sentiu aquilo que a gente quer dizer. Muito obrigado por isso. Não, é verdade. Então o que acontece? Quando eu penso em fazer as coisas, eu nunca penso assim, por exemplo, eu nunca comparo. Eu não sou um cara que gosta de comparar. Porque eu sempre olho coisas assim que eu viajando no mato. Aí eu olhava nas árvores e como é que pode eu ter, se eu fosse me ligar no meu físico, como é que eu ia ter essas ideias? Olha só, eu olho para uma árvore, vejo várias folhas, cada uma do tamanho. Olho para as montanhas, vejo cada uma do mesmo tamanho. Olho para os meus dedos, vejo cada um do mesmo tamanho. Olho para cada coisa minha, cada coisa é de um tamanho. Vamos acabar com esse papo de imitar, vamos acreditar na semelhança. E a semelhança é justamente isso. Se todo mundo acreditasse na semelhança, existiria muito mais união nas coisas e nas convicções. Tem uma outra coisa que o Sivuca falava, que você era como Bach e Mozart, que só seria compreendido daqui a uns 2 séculos. Não, o Sivuca falava mesmo, eu ficava até com vergonha, porque é o seguinte, eu acho que o Bach, eu acho que o Mozart, né, são pessoas que na época, né, são pessoas que eu já vi alguns filmes, coisas dele, mas esses maravilhosos músicos, né? Hoje eles já teriam que estar mais modernos, hoje não. Aquela coisa, a obra deles é assim, é uma obra eterna, porém a época já foi. É nisso que as crianças têm que saber. Que você tocar um Mozart, tocar um Villa-Lobos, tem que saber o seguinte, que você tem que pegar, foi bom essa pergunta que eu quero aproveitar a televisão para pedir para o pessoal da música erudita, sabe, para eles pegarem essas músicas novas de Villa-Lobos, de todos os compositores, e dar uma roupagem nova nelas. Pelo amor de Deus, não custa, o que custa? Eles estão pedindo isso. Isso. O Villa-Lobos vai morrer de rir sem mexer na essência da melodia. Meio que fez o Egberto Gismonti com o Trenzinho Caipira. Então, entende? Não é? Você acha que o Villa-Lobos não está lá pulando de alegria? É isso que eu digo, sem mexer na melodia. Mas você vai precisar esse tempo todo para compreenderem a sua música? Não, a música, assim, para compreender, nem eu compreendo. Depois dessa explicação, vamos para um breve intervalo. Vamos aproveitar mais um momento, mais um vídeo do Hermeto Pascoal e voltamos aqui para seguir a nossa entrevista. Até já.
Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista Hermeto Pascoal. O Espaço Público ouviu o compositor Vicente Barreto. Ele nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Hermeto, prazer muito grande falar com você. Em primeiro lugar, parabenizar pela obra que você tem. A minha pergunta para você é o seguinte: eu, como compositor, muitas vezes dormindo, eu sonho fazendo as músicas mais lindas que pode existir. E ali eu vejo que estou no sono, mas depois eu decorei a melodia toda, aí é como se eu tivesse acordado, mas volto a dormir novamente. E quando levanto de vez, não lembro nada. Eu gostaria de saber se você tem esse tipo de sonho e se você já conseguiu lembrar de uma melodia e se você já fez alguma melodia assim. Olha, muitas vezes, bom, também falar contigo, parabéns. Muitas vezes eu me acordava, casado de novo, né? Assustava a patroa, que realmente vinha uma coisa, mas era uma coisa que eu queria, que eu não sabia que eu não ia poder dormir. Naquele tempo não tinha nem gravador, não tinha nada. Então eu tinha que chegar e pegar uma sanfoninha, alguma coisa para tocar, entendeu? E você também não fazia notação musical, né? Você não fazia teoria musical. Nessa época eu tinha os meus 18 por aí. Não tinha nada, tá certo. Então aí a correria. Então essas coisas, quando aconteciam também comigo. Só que eu me acostumei com uma coisa, né? Tudo que acontece na mente da gente, que a gente pensa que esqueceu, a gente lembra depois, só que é muito louco. Você lembra, mas não lembra que foi aquilo que você lembrou naquela vez. Entendeu? E acreditando nisso, pronto, você vai vendo que aquela essência você não perdeu, não. Aquela essência vai continuar sempre. Por isso que eu faço, é justamente isso. Eu nunca me sento para chegar, por exemplo, eu fiz esse livro que eu fiz, o Calendário do Som, que foi uma música por dia. Puxa, é um negócio assim de intuição, mas eu lutei com a minha intuição justamente para não premeditar. Porque podia ser uma contradição eu dizer, peraí, mas eu fiz isso durante um ano, e como é que você fez uma música por dia sem premeditar? Eu fazia o seguinte, quando me dava vontade de fazer, eu fazia. Simples, só que eu tenho vontade toda hora. Eu estou aqui, se eu chegar aqui, escrevo uma música aqui, entende? Então o sonho também é uma coisa muito linda, sem premeditá-lo. Deixe sempre acontecer assim, como aconteceu contigo, entendeu? Se você não puder, se você não quiser se levantar para fazer a música, hoje em dia tem recurso, né? Se vai e toca depressa ela lá um pedacinho, mas se você não puder fazer isso, deixe que aquilo está gravado. O que está gravado aqui não sai nunca. Hermeto, você surgiu assim com mais vigor na música, aparecendo mais no período dos anos 60, justamente o início do regime militar, né? Esse período para você, como é que foi? Você chegou a ser perseguido? Não, porque é o seguinte, eu sei porque é o que eu digo, né? O negócio da perseguição, você tem que também, para certas coisas, você tem que dar uma abertura para ela. Tem muita gente que era perseguido na época, porque também quase estava sabendo que ia ser. Muito nego fingia que não queria, mas no final, o sensacionalismo também fazia parte disso aí, certo? E aí, isso, não digo ao ponto de ser prejudicado de nada, sabe como é? Entende? É aquele cara, o herói que pensa em ser herói, sabe? E herói morto, para mim, não existe, entendeu? Então, agora, vou responder a sua pergunta. Eu, contando uma história, eu fui tocar no Tuca, em São Paulo, um dia. Fui com o meu grupo na época, que era do primeiro do grupo. Quarteto Novo? Não, era a Música Livre de Hermeto Pascoal. Tá. Que saiu aquele disco que é com o Neném, baterista, a Anunciação, também da percussionista, né? Tinha um monte de música agora, que Alberto no contrabaixo, e Mazinho, também do saxofone. Quer dizer, e eu tocava piano, tocava as coisas todas assim. E o sax e tal. E o Bola, que era sax também. Então, de repente, nós vamos entrar no Tuca, cada um com seus instrumentos na mão, e eu estava com um monte de
de panelas assim, era desde a chaleira, tem um número que é muito famoso meu, que eu fiz com as caçarolas. Botava pedra dentro das caçarolas. Ah, meu amigo, a ditadura braba naquele tempo, quando eu cheguei na porta, assim, os estudantes, nossa senhora, que é? Você está pensando o quê? Você está fazendo campanha contra a fome? Você está aí não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fiz assim para eles, ó. Aí, contei 4, a gente tocou a peça de caçarolas. Quando tocou a peça, tinha 30 estudantes, 5 ou 10 que falaram alguma coisa, foram vaiados pelos colegas. Tá vendo, cara? O cara não quer saber de política, o cara quer saber de música. Os colegas dizendo, entre eles, estudantes. Aí, aqueles vieram nos abraçar também. Eu digo, então, a partir de hoje, gente, assim, isso aí é que é o lance. Eu não quero saber de política. A minha política, eu respeito os políticos. Agora, a minha é a música. Eu percebo que você não gosta de falar de política. A minha é a música. Não, porque eu não entendo quase nada de política. Eu não vivi ligado na política. Eu vivi só escutando. Entendeu? Eu só escutava no rádio os caras falando o que eles queriam, e a maioria que falou até hoje, não, se eu fosse ver, se eu tivesse tempo, porque o meu tempo é para música, sem exagero, eu tenho 90% de tempo dedicado para música. Você nunca gostou de um político? Nunca admirou um político? Nunca achou que ele fez bem? Não, não quero. Eu admirei muitos que se eu falar hoje vou preso, não sou maluco. Porque eu acreditava, porque esse negócio. Por exemplo, só para saber. Esse negócio de querer jogar o público, sabe? Às vezes criticar o povo, né? O povo vota acreditando. E agora, quem induz o povo para música ruim, para política ruim, a maioria é a imprensa. A imprensa que faz isso. Entende? Você não vê que a imprensa, sem querer ou querendo a própria seleção brasileira, muitas coisas, a imprensa esportiva atrapalhou, induziu o público a fazer muita coisa. Então eu na música não deixo. Que quiseram fazer comigo, fã-clube, Hermeto Pascoal. E aí quando eu vi, não, demagogia, não. Mas assim, vou falar sério. Quando o senhor passou por isso, mas havia momentos em que tinha música censurada, tinha pessoas que eram perseguidas sem querer ser perseguidas, que sofreram mesmo. Não tinha essas pessoas. Mas estão confundindo música com letra. O que era censurado era a letra, não a música. E ninguém pensou nisso. Que isso? Entende? Agora, estava tão forte que eu era tão forte, por exemplo, na minha. É por isso que eu digo sempre: não existe aquela música sem letra. Uma música que eles apelidaram de música instrumental, né? A música instrumental é a mais comunicativa. Por quê? Eu canto aqui, eu vou cantar a música no copo. Aí vocês 3 agora, escrevam o que vocês imaginarem sobre essa música pequenininha que eu vou tocar. A inspiração de vocês, certo? Cada um escreva, só para você ver como eu estou certo. Certo. Viu? É um testinho para vocês. Pensa que eu sou trouxa? Testinho ao vivo, né? Agora. Eu vou tocar. Eu vou criar. É uma composição. Vamos lá. Pode tocar, eu posso harmonizar e modesta parte. É uma melodia linda. E aí, o que vocês disseram? Diga o que você disse. Eu não disse nada, eu fiz um desenho que é esse aqui, ó. Então pronto, vale tudo. Eu fiz assim, parecia que você estava dizendo, a vida é linda, linda, linda. Tá vendo? Assim que eu ouvi. Eu imaginei uma coisa de ternura, de beleza. Nene, vem cá um pouquinho, rápido. Eu gosto de assustar eles. Agora fica ali. Fica ali de lado. Fica aqui, ó, do meu lado. Tá dentro da pergunta, hein? Tem uma galinha que possui eu vou comer, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Tem uma galinha que possui eu vou comer, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vendi tudo pra vizinha Mariquinha. Agora só fiquei com um pintinho novo, comecei tudo de novo com o ovo. No meu quintal tinha 50 mil galinhas, vendi tudo pra vizinha Mariquinha.
Agora só fiquei com um pintinho novo, cometi tudo de novo com um ovo. Aí que eu quero dizer. Aí que eu quero dizer. Tem a letra, tem essa letra, todo mundo curte essa letra. Se a gente tocar essa música e não disser o sentido. Obrigado, Aline. Quando quiser aparecer no Aline, programa, muito está obrigado. Está às ordens quando quiser aparecer no programa. Viu? Aí você diz Já assim, ganhou o programa, ganhou dele aqui. comigo é assim, meu, não tem jeito. Aí o que acontece? Se eu canto essa música só sem a letra, cada um pode dizer uma coisa, pode criar uma coisa. Entende? Então quiseram botar o nome de música instrumental como se fosse uma música morta, porque não tem letra. E com a vida, com o meu tempo, com a minha coisa, eu mostrei isso, sem palavras, com a própria música, de que não. Para isso eu canto com 50, 100 pessoas, 1.200, não sei quantas, e os professores chegam assim, Hermeto, eu estava com 50 alunos da minha escola, e na escola eles não cantam comigo afinado. Como é que eles afinaram? Como é que eles conseguem afinar aqui? Eu digo, olha, a energia, cara, e você é feio. Você é um cara feio. Eu já brinco para brincar com ele, né? Você é um cara feio, é difícil olhar para você e afinar. Aí vira azul, abraço e tudo, né? Então tudo isso é a liberdade que tem que ter. Agora, como é que é isso? Porque eu lembro que uma vez, entrevistando aquele compositor paulista, aquele do samba paulista, Adoniran Barbosa, ele me contou como é que ele se transformou parceiro do Vinícius. Que uma cantora daquelas da antiga entrou num restaurante que ele estava e falou, gente, eu estou aqui com um poema do Vinícius, eu queria saber se alguém tem interesse em musicar. E o Adoniran falou, eu tenho, pegou e levou embora. Só que o Adoniran não era um instrumentista, ele não tocava. Sim. Aí disse que ele foi para casa, pegou a letra e na caixinha de fósforo ficou batucando, né? Fez a música, levou para o maestro fez a partitura e ele virou parceiro do Vinícius no Bom Dia Tristeza. Pois é. Né? Ali E você vê. já aconteceu isso com você, de você receber uma letra e fazer a música? Não, porque é o seguinte, aí é que eu te falo, eu já fiz algumas coisas, mas como eu acho, o que eu acho é justamente isso, né? Quando você põe letra numa música, para mim tem que estar muito equilibrado as coisas. As coisas têm que estar bem no mesmo nível, a letra quanto com... E como é que você sabe que está equilibrado? Como é que... É quando você gosta, quando você Dos vê... dois? Por exemplo, eu brinquei aqui, nós brincamos com a Aline, eu cantei o ovo, né? Do ovo da galinha estava equilibrado. Que eu posso contar a história do ovo, que é um cara mentiroso, quando o cara diz assim, eu tenho uma galinha que põe 100 ovos, bem caipirão por mês, mas não consigo entender porque vem 3 de cada vez. Está mentindo descaradamente. Você entende? Sim. Então é isso. Agora, essa música que alguém que fez a harmonia, porque é aquela história. A mãe da música, estou falando para o mundo, para todos os professores do mundo, chama-se harmonia. São os acordes. A mãe da música é a harmonia. Porque a harmonia, um pouco mais. Isso as pessoas vão querer entender. A harmonia é o seguinte, a harmonia, se eu escrevo aqui agora eu escrevo aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, pronto. Que todo mundo conhece, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essas notas, se você juntar, é como se fosse uma árvore, como se cada nota dessa fosse uma fruta. Vamos dizer uva, pronto. Cada uma delas é uma uva. Elas estão juntas. Quando se separam, sabe? Cada uma delas tem um som. Como se for cada pessoa comendo uma uva, cada pessoa tem um paladar. Então, o que acontece? O acorde, o que a gente chama de acorde, sabe? É justamente a mãe, de onde sai a melodia. A melodia sai dos acordes, entende? A harmonia, quando eu falei os acordes. Isso. Se eu for falar teoricamente, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu tenho acorde de nona, tenho acorde de sétima maior, tem coisas de várias coisas. A minha música tem muitos acordes. Porque eu mesmo escrevendo, eu analiso para não achar que eu estou louco, para não falar besteira. Porque eu provo sempre com a prática. Eu não gosto de provar com papo, só papo. Eu tenho que falar e mostrar. Se eu estou com o instrumento aqui, eu mostro. E outra vez eu venho. Então o que é que eu faço? Faço os acordes aqui, daqui a pouco. Aí você vê um acorde não sei o que menor, com quinta menor, com não sei o que. Aí eu olho nas melodias, nas minhas músicas, né? Aí eu olho assim numa pentagrama.
tem, vamos supor, 4 compassos. Daqueles 4 compassos, aqueles acordes que tem lá em cima, só soam diferentes porque são alternados. As notas são alternadas, mas elas são praticamente todas a mesma coisa. Só a mesma coisa com semelhança. Eu falo, não é igualzinho, porque senão... Porque para mim, se você tira um negócio, esse negócio eu tirei daqui, ele é uma coisa, aqui para mim é outra. Esse papo de achar que é a mesma coisa, não está fora de lugar, já é outra coisa. Pelo amor de Deus, gente. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do nosso programa com o Hermeto Pascoal. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista Hermeto Pascoal. Lembrando que hoje o programa é gravado e não haverá participação ao vivo pelas redes sociais. Mas antes do programa, nós recebemos algumas perguntas pelo Twitter. Uma delas foi de Reginaldo Gonçalves, que perguntou: qual foi o instrumento mais estranho que você já tocou? Aí eu pergunto: qual o instrumento mais bacana que você já tocou? Eu acho as duas perguntas maravilhosas. Porque aí vai parecer que eu sou aquele cara que não tem modéstia, mas sem a falsa modéstia, botando de lado, eu não admito que eu pegue qualquer coisa que eu toque que eu não acho maravilhoso. Sem demagogia. Eu não admito que eu venha fazer um programa de televisão que eu não acho maravilhoso. Porque se eu não gosto, eu não venho. Porque aí é que é a história. Eu não acho diferente um programa de televisão de um palco tocando. É por isso que eu misturo a música. Para mim, a música é tudo. A música é tudo justamente porque eu me inspiro por uma coisa, me inspiro por outra, uma coisa que vai, outra coisa que vem. Uma pergunta, vocês ficam na minha memória, as perguntas de vocês, o visual de vocês também, entendeu? Fica aquela coisa aqui em mim, que é uma riqueza muito grande, de imagens, de cores. Então aí é nisso que eu digo, eu sei aproveitar, porque eu não premedito, eu sinto as coisas. Esse instrumento amarelo que está aí na frente é uma bomba de encher balão, não é não? É. E para que ela serve? Ela serve assim. Por exemplo, eu aqui brinco, né? Com as crianças eu vou tocar um negócio mais ou menos assim. Eu faço com as crianças, você faz assim. Aí a criança fala para a outra: olha, Rita, ele tocando parabéns para você. Agora para os adultos, assim um pouquinho, no palco, sabe? Aí eu já vou tocar uma música, porque aí quem pensa que isso aqui eu tô querendo brincar no sentido de brincadeira sem responsabilidade, não pode brincar, mas fazendo uma coisa séria. Aqui eu posso fazer um negócio assim, ó. E vai de brasileirinho, vassourinha. Clássico. Quijadas. Senão vai demorar uns 15 minutos, vai acabar. Vai ficar solando aqui. Você falou pra gente que você, por dentro, continua a ser uma criança, né? O que os 78 anos trouxeram de sabedoria, então? É justamente isso. Hoje é o que eu sinto, que eu tenho essa idade, mas essa idade somando com tudo que eu planto, que eu estou plantando na minha vida, é mais força ainda. Me dá mais força, me dá mais cores, me dá mais ânimo, me dá para fazer as coisas. Para juntar com a coisa que eu quero, que eu faço, que eu componho. Porque o cuidado que eu sempre tive é de não forçar para fazer as coisas. Vejo que você não é uma pessoa muito saudosista, né? Você não tem essa coisa saudosista que às vezes as pessoas desenvolvem. Eu me lembro da saudade não como uma coisa assim, que pena. Não existe a saudade que pena. Existe, eu transformo a saudade no hoje. Você acha que você tem um herdeiro? Um músico que você diga,
Assim, olha, eu sinto que ele não só gosta de mim, que muita gente gosta. Além da Aline, né? Além da Aline. Então, assim, se você sente alguém assim que tem que ser herdeiro? O Lanca, gente, quando você fala na Aline, a Aline não é. Eu acho que não tem herdeiro, porque assim como eu já peguei minhas coisas que eu tenho e cheguei e dei tudo para meus filhos. Mas herdeiro musical, eu digo. Sim, mas que vai seguir sua obra. Mas eu quero falar nem na música. Desculpa, tá bom. Eu não tenho herdeiro na música, porque eu não quero ninguém me imitando, não. Não tem herdeiro, sabe? Eu quero sim herdeiros, que tenham meus discos, que tenham as minhas músicas para criarem sobre elas. Eu não quero, por favor, gente, cada música minha é um quadro que eu escrevo, que eu não quero que ninguém escreva em cima dele. Pega aquela música, se inspire e componha outra música sobre aquela e toque aquela música, que eu gosto mais, com a sua maneira de tocar, com o seu jeitinho de tocar. Não imita o Hermeto, não, que aí derruba o Hermeto. Não, senhor, crie mesmo, e você vai ver. Por exemplo, eu tenho um músico para mim, que é o cara, que é o Itiberê Zuag, que é o contrabaixista do grupo, né? O Itiberê Zuag é um cara, assim, por exemplo, que eu tenho assim, mais aproximação. É um cara que eu podia dizer assim, esse cara, pô, é meu herdeiro? Não, porque ele não vai ficar com nada meu. Ele já é próprio, né? Nós temos o que eu chamo de música universal, nós somos uma família universal. E outra coisa, no mundo está assim. A Aline vê quantos e-mails chega lá, que eu não entendo nada de e-mail, ela que entende. O que chega lá, tem coisa que eu não acredito que as pessoas estão tão ligadas assim. E outra coisa, gente, quem achar que não tem público, ó, Hermeto, quando vai tocar por aí, 15 dias antes, já está lotadinho, tá? Nos lugares. Então, mesmo sem a onda de estar na coisa, não. Mas aí a internet também ajudou muito, né? Já anuncia na internet e tudo. Hermeto, você está vivendo com uma moça que é bem mais jovem, né? Vocês têm uma diferença grande de idade. Tu bem que falou que iam perguntar, ué. E ela é uma música. Sim. Quer dizer, ela de uma certa maneira, está dentro da sua carreira. Sim. Isso também mostra um certo vigor seu e essa alegria de viver, porque você é uma pessoa que como está mostrando aqui, não envelheceu por dentro. Você é um jovem. Uhum. Eu queria que você contasse um pouco como é que é essa relação e esse amor, que você tem um grande amor por ela. Como é que é isso? Você fez uma pergunta também bacana, que eu dei uma entrevista no jornal e eles distorceram muito. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu achei na Aline, eu sou uma pessoa assim, pode pegar as mulheres mais lindas do mundo e botar na minha frente, tá? Com o maior respeito, claro, e se eu for misturar com a música, você entendeu? E se ela vai, canta desafinado, não toca nada. Para mim, olha, gente, como a televisão hoje em dia não tem ditadura, eu posso dizer, eu não tenho nem tesão, tenho. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a Aline é uma pessoa, todo mundo vai ver isso. Eu falando, eu sou suspeito. A Aline é especial, porque a Aline canta, ela tem no mínimo 3 timbres. Ela tem 3 timbres. Quando nós conhecemos, ela já cantou Montré para mim, comigo, e já tocando percussão, já trouxe um monte de coisa. E eu sempre, nos meus grupos, você pode ver que sempre tem em algum lugar, tem sempre um lugar que eu sempre pus uma voz, uma cantora, uma voz feminina, sempre teve. Porque é um instrumento sensacional, sabe? Então, quando eu encontrei a Aline, cara, era justamente aquilo que eu queria. Para esse grupo, para esse trabalho, para essa coisa toda. E então, começou pelo trabalho, então depois é que veio admiração, essa... Né? Parece que é uma admiração. Não, mas aí foi o seguinte, nós estamos vivendo há quase 11 anos. Então, nesse lance, por exemplo, eu sou, na idade, eu sou um pai da Aline, entende? Sou um tio da Aline. Por fora, né? Mas não por dentro. Não, exatamente, não por dentro. Mas aí, para resumir, eu digo para você assim, se eu chegar, você viu que eu chamei ela para vir para cá? Ela improvisou, ela cantou, ela chega aqui, para tocar isso, nós tocamos juntos. É um músico que realmente, porque tinha um preconceito, não ainda tem, que é sobre, por exemplo, no tempo da Flora Purim, vou citar rapidamente. Tá. A Flora Purim, eu queria que a Flora Purim fizesse certas coisas, quando eu estava lá, morando, fazendo as coisas nos Estados Unidos, música e tudo, e a Flora, eu pedia para a Flora fazer umas coisas com a voz, e a Flora não fazia porque o Ayrton dizia que isso é coisa de homem.
Como coisa de homem? Fazer coisa com a voz assim. E achava que era coisa de homem. Olha Aí o que que eu fiz com ela? Nós fomos fazer um show no Village Gates, lá num lugar assim maravilhoso lá em Nova York. Eu digo, Flora, a tua chance é essa. Você não pode ser uma Ella Fitzgerald, você não pode ser uma Sarah Vaughan, você não pode ser uma Nancy Wilson. Quer dizer, você não é uma cantora. Você tem que fazer umas coisas assim, com efeitos, com uma coisa. Que não é o caso da Aline. A Aline é tudo, né? Aí, ela disse, eu vou fazer isso mesmo. Não vou avisar pro Ayrton, não. Eu digo, se você avisar, não deixa. Ela fez. Sabe o que acontece? Saiu no outro dia, uma cantora brasileira fazendo uns sons maravilhosos. Elogiaram. Ela ganhou durante 3 anos nos Estados Unidos como a maior cantora de jazz. E foi por causa disso. Foi por causa disso que ela... Sim, e por causa disso. Por causa desses sons, dessas coisas que ela fez. Agora, a Aline faz... Não tem nada a ver isso que a Flora fez com a Aline. A Aline é outro estilo. É diferente. A Aline chega aqui e canta Você diz assim, canta a flauta mágica. Ela chega agora e canta a flauta mágica. Entendeu? E eu bato na mesa com ela. Canta um pedacinho, Aline. Canta, Aline. Porque o som está muito longe. Aqui tá longe. Chega pertinho dele ali. Muito bem! Olha, Tá vendo? vou fazer uma pergunta. Que Tá vendo? Muito bom. A gente raspou e eu Tá queria vendo? entender. A luta de boxe com o Miles Davis, como é que foi? A luta foi assim. Falou que deu um soco nele, machucou sua mão. Como é que foi? A luta foi assim. O Mário chegou, pode deixar que eu não vou sair, não. Aí, o microfone tá amarrado. Aí o Mário chegou pra mim com... Com luva de boxe, a gente Vestiu. Não, quando eu vi o negão tava vestindo as luvas em mim. Aí vestiu as luvas em mim, né? Vestiu todo, e ele todo vestido a caráter, cara. Vestido com calção de Meu boxe. Deus do céu, né? Eu não quis botar porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Aí vem a história. Aí vem a história para o pessoal de casa. Aí vem o negócio da vista. Mais uma vez que eu aproveitei o negócio do olho correr. Aí o mais eu olhei assim, eu fiz assim, ele fez assim. Aí eu fiz o meu olho correr para ele não saber para onde eu estava olhando direito. Aí eu fiz assim, me preparei e fiz. Quem sabe onde? Você sabe onde eu estou olhando? Eu não sei. Dá uma sacada, ó. Aí quando ele olhou, que ele viu, ia procurar o lugar eu nele. Tá! Dele um tapa na cara e pronto. Só que a mão que doeu foi a minha. Fratura por quê? Porque ele tinha osso duro? O negão era forte, cara. O negão estava treinando. Ele estava bom. Ele treinava mesmo? Ele tinha saído do negócio das drogas dele, estava... É isso que eu ia perguntar, porque ele teve um negócio de drogas pesado, Tava né? limpo, né? Super pesado, atrapalhou muito a vida dele. Se ele não fosse um músico que se ele não tivesse lá dentro dele, né, do interior dele, a alma, se ele não fosse isso, tinha se destruído muito antes. Mas ele deixou muito, grandes músicos, grandes coisas no mundo, né? E ele é uma coisa boa. Só que eu me assustei quando eu fui dar uma entrevista na Rádio France, né? O locutor disse, olha, agora eu vou deixar, até o Juvino Santos, que era o pianista do grupo na época, foi que traduziu para mim, né? O Juvino disse, olha, a última pergunta que ele deixou, fez um monte, eu sei responder, mas ele deixou essa por último. Ele quer saber o seguinte, ele disse, o Miles Davis veio aqui também, ele entrevistou o Miles Davis, e no final ele também fez a pergunta no final para o Miles Davis e disse assim, ô Miles, eu quero saber o seguinte, quando você morrer, como é que você quer voltar para a Terra? Como é que você quer voltar como músico? O que é que você quer? Ele disse, olha, eu queria ser um cara que nem aquele albino louco brasileiro, Hermeto Pascoal. Eu fiquei maluco, eu não sabia disso, né? Foi saber muito depois? Eu fui saber depois que eu cheguei na França, eu já estava com a Aline, que eu cheguei na França que os caras começavam a me perguntar isso e a imprensa toda contente com isso. Claro. Porque teve ciúmes até de muitos músicos mesmo. Próprios músicos que tocaram com ele, e nunca escutaram ele dizer isso, ficaram com ciúme. Então, ciúme bom até, não é? Mas enfim, uma ciúme. coisa normal isso aí. O ciúme é normal. Como é que foi para você entrar no mercado norte-americano, no Japão, na França? Foi difícil? Você foi reconhecido imediatamente ou teve uma batalha? Não teve. Lá não teve, não. Lá já foi conhecido desde que eu comecei, do primeiro dia.
já fui convidado, já era convidado pelos músicos para fazer, para gravar com eles. Só que eu segurei porque eu queria mostrar o meu trabalho. Eu queria mostrar a música universal. Eu queria mostrar que a música é universal. Queira ou não queira, não tem música. Como você olha o vento. Quem vai segurar o vento? A música ninguém segura também. A música é como o vento, como uma respiração. Eu estou falando aqui, todo mundo está respirando um pedacinho do outro. E a música universal é assim. E aí eu consegui, agora eu posso dizer que eu consegui não, porque não para, mas até hoje eu consegui e consigo mostrar essa música universal e ter a reciprocidade universal também, graças a Deus. Olha, infelizmente, temos um horário para terminar, o programa está realmente muito bom, mas eu queria agradecer primeiro o Hermeto Pascoal. Queria agradecer a Aline pela sua participação surpreendente, repentina, muito boa. Queria agradecer a Sinara pelas todas as suas perguntas, pelas suas ideias. Agradecer o Florestan e queria especialmente agradecer você que está aí nos assistindo e convidar já para a próxima terça-feira, às 10 da noite, numa nova edição do Espaço Público, aqui na TV Brasil. Muito obrigado por vocês se lembrarem do Papai Noel. Fora de data, mas muito obrigado, meus irmãos músicos, meus irmãos do mundo, do Brasil todo.